Fala aí pessoal, Paulo Verlang aqui novamente para hoje falarmos sobre persecução penal. Um assunto que com certeza estará nas suas questões de direito processual penal. Seja de maneira direta, cobrando o entendimento que aqui vamos tratar, ou de maneira indireta, ou seja, um conhecimento necessário para você acertar a questão. Então fica aí com a gente, vamos entender isso aí com calma. É isso aí, pessoal. Persecução penal, persecutio criminis, a perseguição ao infrator, como ela se dá, suas fases. Sabemos que são duas fases. Temos uma primeira fase, que é a fase da investigação, uma segunda fase, que é a fase da ação penal em juízo, mas temos vários detalhes, nomenclaturas para tratarmos aqui, para você não errar uma questão em prova por não ter um conhecimento, inclusive inicial do processo penal. Pois temos que, quando praticada uma infração penal, temos início a persecutio criminis, que é essa perseguição ao infrator. Mas é necessário saber como essa perseguição se dará. Então dá uma olhadinha aqui no slide comigo. Nós sabemos que o direito processual penal é um ramo do direito público responsável por aplicar o direito penal, objetivando com isso, com essa aplicação do direito penal, realizar o ius puniendi do Estado. Portanto, a finalidade do direito processual penal imediata é realizar o ius puniendi, ou seja, o direito de punir, mas não é de qualquer forma, é com observância de direitos e garantias do indivíduo. Temos ainda a finalidade mediata do direito processual penal, que é restaurar a ordem, a paz social que foi violada com a prática da infração penal. E a finalidade imediata também é chamada de direta, e a finalidade mediata também chamada de indireta. Voltando aqui, temos então a persecução penal, a perseguição ao infrator, que não se pode dar de qualquer forma. É com observância de direitos, com observância de garantias do indivíduo. E aqui temos a importância do direito processual penal. O direito processual penal, inclusive também chamado de direito penal instrumental, ou seja, ele vai servir de instrumento para a aplicação do direito penal material, ou seja, para instrumento da aplicação da sanção penal. Direito penal material prevê as infrações penais e as sanções. Essas sanções não podem ser aplicadas de qualquer forma. Para isso existe o direito processual penal, para trazer esses direitos, essas garantias que devem ser observadas pelo Estado, e limitando inclusive dessa forma o direito penal, para fazer uma aplicação do direito processual penal com direitos, observância de direitos e garantias do indivíduo. E aqui um ponto importante que precisamos tratar é que o nosso Código de Processo Penal ele é de 1941, com base inclusive no fascismo italiano. Anterior, portanto, também a 3 constituições brasileiras, 4 se considerarmos a Constituição de 1969 como uma Constituição, a Emenda Constitucional 1 de 69 como uma Constituição. Portanto, essa leitura do direito processual penal deve ser com base na Constituição, ou seja, uma leitura constitucional, ok? Para observância, então, dos direitos e garantias, como falamos. E o Estado é quem detém esse ius puniendi. Praticada a infração, como dito, vamos ter início da persecução penal, mas é o Estado que detém esse poder-dever. Na verdade, ele pode e deve instaurar a persecução penal. Aqui temos aquela ideia dos contratualistas, dos filósofos Hobbes, Locke, Rousseau, da ideia de contrato social, quando cada indivíduo abre mão da sua liberdade individual para uma liberdade estatal, ou seja, uma liberdade para o Estado. Uma espécie de contrato, então, entre os governantes e governados, para assim termos uma organização, pois vivíamos num estado de caos, né? Uma liberdade individual, cada um faz o que quer, lógico que haverá um caos. Por isso tivemos então essa aplicação desse contrato social, que é trazido pelos filósofos, essa ideia de um contrato entre governantes e governados, para assim abrirmos mão de certa liberdade em prol do Estado, para que ele possa criar as leis, administrar e assim poder gerir todo o mais. Por isso a pena é estatal, ou seja, é um poder-dever do Estado. É proibido, inclusive, a justiça pelas próprias mãos. Temos, inclusive, no artigo 345 do Código Penal,
o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Então, a pena é estatal, um poder-dever do Estado. Inclusive nos crimes de ação penal privada. Temos ali, por exemplo, calúnia, que é imputar falsamente a prática de crime a alguém, um crime de ação penal privada. Mas mesmo nesses casos, nós temos que o que é delegado ao particular não é o ius puniendi, e sim a legitimidade para dar início à persecução penal. Ou seja, o Estado é quem detém esse ius puniendi, esse poder-dever de punir. E esse ius puniendi, você também precisa saber que ele é um poder de punir abstrato, genérico, ou seja, contra todos. Praticada, então, uma infração penal, esse poder que até então é genérico e abstrato, ele passa a ser concreto, ou seja, uma pretensão individualizada contra aquele transgressor da norma. Temos, então, que para se chegar a um processo penal, é necessário haver antes uma justa causa, mas praticada essa infração penal, já há o início da persecução penal, já há o início da pretensão do Estado de punir, de aplicar o ius puniendi, como visto aqui no início, sua finalidade imediata do direito processual penal, aplicar o direito penal ao caso, fazendo valer o ius puniendi do Estado. E aqui chegamos a um ponto crucial da nossa aula, que é diferenciar as fases da persecução penal. Primeira fase da segunda fase. Vou trazer aqui um esqueminha aqui para você no quadro e vamos corroborar as informações nos slides, ok? Temos então aqui, comigo aqui no quadro, que essa fase, a fase da persecução penal, na primeira fase, o indivíduo que comete uma infração penal, ele é denominado de investigado ou suspeito. Vamos ver que lá na segunda fase, na fase judicial, ele já é denominado de acusado ou réu, pois já tem contra si uma acusação formal do Estado. Por isso, precisa da justa causa, que já veremos com calma o que significa isso. Então, aqui indo com calma por detalhes, temos aqui as nomenclaturas. Quais são os nomes que podemos chegar nessa primeira fase? E aqui já a dica primeira, PMF, Penal Mais Fácil, que o intuito é facilitar o estudo para você. Você vai lembrar que aqui temos a fase da peia. Fase da peia por quê? Primeiro, porque não há contraditório e ampla defesa. E segundo, que com essas iniciais você lembra dos sinônimos em que é a fase preliminar, também chamada de preparatória. Uma fase extrajudicial. Fase investigativa, logo que ocorre a infração penal. Para chegarmos à justa causa, primeiro precisamos dessa fase, mas veremos que ela não é necessária. Se já houver a justa causa sem esse procedimento, ele pode ser dispensado, toda essa fase investigatória. Vamos já falar sobre isso. E também chamada de fase apuratória. Ok? Mas é de apuração de quê? O que vamos apurar nessa etapa? Vamos ter apuração de materialidade, autoria e circunstâncias da infração penal. E você também precisa saber que nessa fase não temos uma produção probatória, pois é uma fase de coleta de informações. Na verdade, fase de coleta de elementos de informação, para ser mais preciso. Elementos de informação.
E elementos de informação, você precisa saber que elementos de informação é diferente de provas. Elementos de informação é uma coisa, provas são outras. Provas são produzidas na fase processual. Aqui temos elementos de informação e a grande distinção é que quando falamos de elementos de informação, é apenas uma coleta de informações, não há contraditório, não há ampla defesa. Ok? Não há contraditório, não há ampla defesa. Mas, como toda regra tem uma exceção, para lembrarmos, temos 3 provas possíveis na fase investigativa. E aí, para você lembrar, outra dica penal mais fácil, você vai se questionar, pode provas nessa fase? Aí você vai responder, pode, só que você vai responder em inglês, ok? E como é isso, responder em inglês? Can, ok? Pode provas? Pode. Por quê? Porque são as provas cautelares, as provas antecipadas e as provas não repetíveis. Essas são as provas possíveis, inclusive isso aqui está no artigo 155 do Código de Processo Penal. Vamos ver isso com calma. Mas quis trazer essa primeira parte aqui do quadro, inclusive sai aqui se você quiser bater um print, essa é a primeira fase da persecução penal, fase da investigação, também chamada de fase preliminar, preparatória, extrajudicial, investigativa, apuratória, ou seja, onde vamos apurar materialidade, autoria e circunstâncias da infração penal. É uma fase de coleta de informação, ou seja, não há contraditório, não há ampla defesa, não cabe provas, somente provas cautelares, antecipadas e não repetíveis, ok? Vendo então isso com calma, vamos trabalhar com isso com detalhes, pormenores, para você sair daqui entendendo e assim podendo gabaritar as questões. Então, voltando aqui, podemos ir para o slide, vendo cada um desses pontos com detalhe. Falei para você que ocorrendo uma infração, temos o início da persecução penal. Na primeira fase, temos o investigado ou suspeito, que é assim denominado aquele que cometeu a infração. Na segunda fase, ele é chamado de acusado ou réu. Uma doutrina minoritária traz que teríamos uma terceira fase da persecução penal, que seria a fase da execução penal. Quando há uma condenação ou absolvição imprópria, que seria aqui quando um deficiente mental comete um ato que configura crime, temos início a fase da execução penal. Uma doutrina minoritária vem dizer que essa seria uma terceira fase da persecução penal. Mas aqui, na verdade, o que temos é a regência da LEP, ou seja, a Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal. Isso nada mais é do que a satisfação do direito de punir do Estado. Por isso, majoritariamente, e inclusive é assim que cai na maioria das questões, é a persecução penal entendida como dividida em 2 fases, fases da ação e a fase do processo, ou seja, a persecutio criminis, a perseguição ao infrator, é dividida em 2 fases, como vimos aqui. Na primeira fase, denominado de investigado ou suspeito, na segunda fase, denominado de acusado, de réu. E aqui temos que é chamado de elementos de informação, essa coleta dessas informações na primeira fase. Não há, portanto, um contraditório, não há ampla defesa. Provas somente cautelares não repetíveis e antecipadas, que é a previsão do artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial, ou seja, o juiz, estamos falando aqui da fase judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos, ou seja, os elementos de informação que falamos aqui da primeira fase, colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, que também já vamos entender o que é. Quando falamos de acusado e réu, lá na fase processual, aí sim vamos ter provas, ou seja, vamos ter uma fase de produção probatória
inclusive com contraditório, com ampla defesa, beleza? E aqui, só para você ver que esse conhecimento já é o suficiente para você acertar muitas questões em prova, trouxe aqui a questão para você, caiu para delegado em 2008, delegado de Goiás, que diz: os elementos informativos colhidos na fase investigatória servem para a formação do convencimento do acusador e não podem ser exclusivamente valorados pelo juiz, ressalvadas, segundo o Código de Processo Penal, as provas cautelares não repetíveis e antecipadas, ok? Então, aqui temos a previsão correta, artigo 155 do Código de Processo Penal, já é o suficiente para você acertar muitas questões. E aqui, voltando comigo, temos então uma fase importante, que é a primeira fase, mas mesmo ela sendo muito importante, essa fase preliminar, extrajudicial, investigativa, apuratória, ela pode ser dispensada, pois ela tem como destinatário o Ministério Público nos crimes de ação penal privada, ou o próprio ofendido, o Ministério Público nos crimes de ação penal pública, ou o próprio ofendido nos crimes de ação penal privada. Se já houver essa justa causa, que é a prova da existência do crime, indício suficiente da autoria, prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, essa primeira fase pode inclusive ser dispensada, pois trabalha-se nessa primeira fase para formar a opinio delicti do Ministério Público, nos casos de ação penal pública, ok? Se o Ministério Público já se convencer que há essa materialidade, que há essa autoria, não será necessária, inclusive, essa primeira fase, ok? E voltando aqui no slide, fazendo mais uma questãozinha, temos que caiu para analista em 2012, em Rondônia, Tribunal de Justiça, que não há previsão legal do contraditório na fase de investigação e sua inexistência não configura violação à Constituição. Isso por quê, pessoal? Porque não temos uma acusação, não há contraditório, não há ampla defesa. Voltando aqui, não temos produção probatória na primeira fase. Vimos que somente cabe quais as provas? Provas cautelares, provas antecipadas, provas não repetíveis. E para você já entender melhor o que são essas provas, voltando aqui no slide comigo, temos que cautelares, você vai lembrar de celulares. Isso porque o exemplo clássico é a interceptação telefônica. Já quando falamos de antecipadas, você vai lembrar de antes que morra, porque o exemplo clássico é o depoimento da testemunha que está prestes a morrer. E nas provas não repetíveis, você vai lembrar simplesmente que não pode se repetir depois. O exemplo também clássico é o exame de corpo de delito, como por exemplo, num crime de lesões leves, se você não fizer logo o exame de corpo de delito, aqueles vestígios vão desaparecer, ou seja, você vai ficar sem aquelas provas, ok? E cautelares, para você não ficar só no decoreba aqui do exemplo, trouxe aqui o conceito que são as provas em que há um risco de desaparecimento em razão do decurso de tempo. Importante você saber também que aqui temos um contraditório diferido, postergado, ou seja, feito a posteriori, e que depende de autorização judicial para se elaborar uma prova cautelar, ou seja, uma interceptação telefônica, por exemplo, vai depender de autorização judicial. Já a prova antecipada é a prova produzida antecipadamente em razão da sua urgência ou da relevância, como por exemplo aquela testemunha lá que está em fase terminal no hospital. Só que aqui teremos um contraditório real, ou seja, não é um contraditório diferido, e sim um contraditório real. Vai Ministério Público, vai juiz, vai todo mundo lá no hospital para ouvir essa testemunha, ou seja, o contraditório é real. E também depende de autorização judicial. Quanto às provas não repetíveis, falamos lá que o exemplo é do exame de corpo de delito, são provas que vão desaparecer rapidamente. Trouxe para você o exemplo do delito de lesão corporal leve. Tem que fazer logo o exame de corpo de delito, senão vão sumir os vestígios. Aqui, da mesma forma, temos um contraditório diferido, postergado, assim como nas provas cautelares. A grande diferença é que nas provas não repetíveis, ou seja, para você realizar um exame de corpo de delito, por exemplo, não depende de autorização judicial. Então, com esse quadrinho, galera, dá para você lembrar, e principalmente lembrar para não confundir uma com a outra do exemplo clássico que é trazido em prova. Bacana? Então, temos aqui, como já falamos, a primeira fase, que é a fase da investigação, denominado, então, o agente de investigado ou suspeito, e uma grande diferença, enquanto ele é denominado investigado ou suspeito, ele é possível o autor do delito. Se tivermos uma investigação por meio de um inquérito policial,
veremos que existem outros instrumentos aptos para essa primeira fase da persecução penal, mas se tivermos uma investigação pelo inquérito policial, ao final o delegado de polícia fará o seu indiciamento, se ele estiver convencido da autoria, materialidade e as circunstâncias. E ponto importante é que, se houver esse indiciamento do delegado de polícia, aquele agente infrator não é mais denominado investigado ou suspeito, passa a ser denominado de indiciado. E o importante disso é que ele passa de um status de possível autor para um provável autor, ou seja, o delegado de polícia está dizendo, olha, a probabilidade grande é de que esse seja o autor. Ele não pode afirmar porque não tem provas. Essas provas vão ser produzidas em juízo, exceto as provas cautelares antecipadas e não repetíveis. Portanto, vamos dar uma lida aqui no artigo, que é o artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2003, que diz: o indiciamento privativo do delegado de polícia dá-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar autoria, materialidade e suas circunstâncias. Ok? Inclusive, voltando aqui comigo, o que é feita a apuração na primeira fase? Da materialidade, ou seja, da prova da existência do crime, da autoria, ou seja, quem é o suposto autor do fato, e das circunstâncias. Importante também trazer as circunstâncias. E o inquérito policial, por meio do indiciamento, o delegado de polícia, então, forma a sua convicção, mas não vincula o Ministério Público. É apenas uma opinião do delegado sobre quem é o provável autor. Isso, dá uma olhadinha aqui, voltando no slide aqui comigo, já é um entendimento necessário para você acertar uma questão. Olha só, PM Minas Gerais 2020. O indiciamento é o ato formal por intermédio do qual a autoridade policial atribui a alguém a prática de uma infração penal, fazendo com que deixe a condição de suspeito da prática do crime para ser o provável autor. Então, essa é a importância. Enquanto investigado ou suspeito, há uma mera possibilidade da autoria delitiva, ou seja, os indícios são frágeis. Quando há o indiciamento do delegado de polícia, inclusive o indiciamento como visto um ato privativo, não pode ser requisitado pelo promotor de justiça, não pode ser requisitado pelo juiz, é um ato privativo do delegado, é a sua opinião, ou seja, o investigado ou suspeito passa de possível autor para um provável autor, ou seja, temos um estándar probatório diferenciado aqui com relação a esse investigado que passa a ser denominado de indiciado. E já na fase da ação penal em juízo, na fase processual, o indiciado ou investigado lá de trás passa a ser denominado de acusado ou réu. Isso porque já tem recebido a peça acusatória, a denúncia ou a queixa-crime pelo magistrado. Okay? Voltando aqui comigo, como vimos então, o inquérito policial é o procedimento mais comum de se ter nessa primeira fase investigativa, mas podemos ter outros instrumentos também aptos a fazer a apuração da infração penal. Isso porque o que precisa ficar demonstrado é a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria para assim termos a justa causa. O inquérito policial é o mais provável de ser utilizado, porque ele está documentado no Código de Processo Penal, está regulamentado, ok? Mas temos outros instrumentos que também podem ser utilizados na fase da investigação. Voltando aqui para a tela comigo, temos, por exemplo, o inquérito da Polícia Legislativa. Súmula 397 do Supremo vem dizer sobre essa possibilidade da Polícia da Câmara dos Deputados ou do Senado fazer a investigação, o inquérito nos crimes que ocorrem nas suas dependências, ok? Mas não só a Câmara dos Deputados e Senado Federal, também a Polícia das Assembleias Legislativas e inclusive da Câmara Legislativa do DF, onde eu atuo lá como inspetor de polícia, também tem essa atribuição de tocar os inquéritos policiais de delitos que ali ocorram, ok? Temos não a previsão na súmula 397, mas temos a mesma previsão constitucional, da mesma forma que fala ali no artigo 51 e 52 da Polícia da Câmara e do Senado podendo dispor sobre sua polícia, o 27 e o 32 da Constituição falam também que a Assembleia Legislativa e a Câmara Legislativa do DF podem também dispor sobre sua polícia. Então temos sim também essa atribuição do inquérito, ou seja, uma outra forma de investigação. Temos também o inquérito policial militar. Nesse caso é presidido por um militar e, portanto, então regido pelo Código de Processo Penal Militar.
Também outra forma de investigação da primeira fase é o inquérito parlamentar da CPI. A CPI investiga por meio do inquérito parlamentar. Vai encaminhar então para o Ministério Público. Isso por quê? Porque a CPI não aplica sanção, ou seja, a CPI vai investigar. Ela não vai chegar a uma sanção. E temos o PIC, que é o Procedimento Investigatório Criminal, que é do Ministério Público. Importante você também saber o teor da súmula 234 do STJ, que vem dizer que se o promotor de justiça atuar nessa fase da investigação, ele não está impedido também para atuar na fase processual, ok? Voltando aqui comigo, então, essa primeira fase, fechamos aqui essa primeira fase da investigação, que é a fase preliminar, extrajudicial, fase investigativa e apuratória, fase PEIA, como falamos aqui, com todos esses detalhes. Precisamos ainda falar da fase processual, da fase enquanto o indivíduo agora é chamado de acusado, de réu. E para isso precisamos ter a sua justa causa, a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. Isso porque o simples fato do indivíduo estar respondendo a um processo penal já é uma forma de uma punição. Então não podemos sair acusando qualquer pessoa ao léu, ou seja, temos que ter um mínimo de justa causa, sob pena de estarmos incorrendo em ilegalidades e inclusive haver o trancamento da ação penal. E para isso, para chegarmos a essa segunda fase, precisamos, como vimos, apurar materialidade, autoria e também circunstâncias. Ponto importante, as circunstâncias também. Isso porque temos lá no artigo 71 do Código Penal a possibilidade, por exemplo, de crime continuado, onde vamos ter a aplicação da pena do crime mais grave, quando houver 2 ou mais crimes de mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Se for configurado, nesse caso, o crime continuado, teremos aplicação da pena do crime mais grave aumentada de 1/6 a 2/3. Então isso é uma circunstância necessária a se apurar ainda nessa fase investigativa. Outra questão, no caso de homicídio, por exemplo, homicídio mediante veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou qualquer outro meio cruel ou que possa resultar perigo comum, previsão lá do artigo 121, parágrafo 2º, uma das qualificadoras do homicídio. Nesse caso, é uma circunstância importante verificar como foi feito esse homicídio, o que foi utilizado, pois aí, no caso, teremos uma pena que passa de 6 a 20 para 12 a 30. Então, nessa fase apuratória também é necessário se apurar isso, essas circunstâncias. Ou ainda, um caso que pode levar a um homicídio privilegiado, que na verdade é uma causa de diminuição de pena de 1/6 a 1/3, como por exemplo lá na eutanásia, cometer um homicídio, matar a pessoa porque ficou com dó, para abreviar aquele sofrimento dela. Temos ali um caso de relevante valor moral, de vamos diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Então também é importante destacar nessas fases as circunstâncias, quanto mais os pormenores possíveis, porque aí teremos a aplicação desse caso na fase judicial, verificar tudo isso mediante a produção probatória, aí sim com contraditório, com ampla defesa, para ver se aquilo que foi apurado na fase preliminar realmente é o que precisa ser levado em consideração na punição ou até mesmo na absolvição do delito. E temos aqui o princípio da necessidade do processo. Enquanto essa primeira fase pode ser dispensada, se já tivermos a materialidade e a autoria, ou seja, se já tivermos a justa causa, temos aqui a necessidade dessa fase processual. Ninguém pode ser punido sem estar respondendo a um processo. Mesmo nos casos lá da transação penal, lá do juizado de pequenas causas. Isso porque lá na transação penal, que é quando o Ministério Público propõe uma aplicação de pena restritiva de direitos ou multa para fazer ali, acabar com a questão, não temos uma pena em si. Isso porque não pode, inclusive, gerar uma reincidência. Não pode, não traz maus antecedentes, ok? Então, mesmo na transação penal, é entendido que para haver uma aplicação da pena, é necessário haver, sim, uma fase processual. E trazendo da mesma forma que a gente trouxe aqui alguns detalhes no quadro, você também precisa lembrar que o que seria a justa causa, temos aqui a prova da existência do crime, que seria a justa causa.
Você vai lembrar de PREC mais ISA, que é igual a justa causa. Outro penal mais fácil aqui, intuito de facilitar realmente a sua vida. Quando falamos de justa causa, é o quê? Prova da existência do crime. Mais o que? São duas coisas para se configurar a justa causa. Mais ISA, ou seja, precisa. Que é o quê? Indícios suficientes de autoria. Então aqui já para você lembrar o que é a justa causa, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Mesma coisa daqui, como vimos, ó, a materialidade. Materialidade é a prova da existência do crime, que deve ser apurado na primeira fase e depois passado para a segunda fase. E aqui possível um contraditório, uma ampla defesa. Indício suficiente de autoria, a mesma autoria que vai ser verificada aqui, apurada na primeira fase, ok? E aqui precisamos lembrar também que aqui temos a chamada fase processual, também chamada de fase judicial, ok? E aqui temos uma fase de produção probatória. Como vimos aqui, temos uma fase de coleta de elementos de informação. Aqui temos uma fase de produção probatória. E a grande importância disso é o quê? É que quando falamos em produção probatória, portanto, falamos de provas, né? Igual a provas, a grande importância é o quê? Que há, sim, aqui, contraditório. Ou seja, há também ampla defesa. Ok? Então aqui, inclusive, sai da frente, se você quiser fazer a análise, temos a diferença da primeira fase para a segunda fase da persecução penal. Ou seja, na segunda fase é que precisamos de contraditório, de ampla defesa, da produção probatória. E para fecharmos a nossa aula, é importante também trazer uma informação extra aqui para você, que é sobre sistemas processuais penais. Ou seja, como que vamos aplicar o processo penal ao caso? Quais são os sistemas utilizados no processo penal e qual, inclusive, é aplicado no Brasil, ok? Importante você saber também sobre esse tema. Então, dá uma olhadinha aqui comigo. Quando falamos de sistemas processuais penais, o sistema processual penal é o conjunto de princípios, de regras constitucionais que estabelece diretrizes e métodos a serem seguidos para a aplicação do direito penal durante a persecução penal em juízo, ou seja, não analisamos mais a fase investigativa a cada caso concreto. Quando falamos de sistemas processuais penais, estamos analisando a segunda fase da persecução penal, a fase da persecução penal, persecutio criminis em juízo. O ponto importante é que quando falamos em sistema, aqui é uma ideia inclusive do filósofo Immanuel Kant, todo sistema deve partir de ideias fundantes, que trazem a forma do sistema. Ele fala sobre a aplicação de um princípio unificador na elaboração e na interpretação das normas, para trazer então uma coerência lógica a todo o sistema. E quais seriam então essas ideias fundantes, esses princípios unificadores, para diferenciar um sistema de outro? Temos 6 pontos que, com essas informações, você gabarita as questões sobre as distinções do sistema de processo penal inquisitivo e do sistema acusatório. Enquanto no sistema inquisitivo o acusado é presumidamente culpado, no sistema acusatório ele é presumidamente inocente. A função do juiz no sistema inquisitório, também chamado aqui inquisitivo, é de concentrar as funções. As suas funções são tanto de acusar, quanto de defender, de julgar, tudo isso o juiz pode fazer, ou seja, está tudo na mão do juiz. Já no sistema acusatório, uma grande distinção
é que há separação das funções de acusar, defender e julgar. Cada função exercida por um ator diferente. Por isso o juiz tem que ser imparcial. Ok? Outro ponto, a gestão da prova. No sistema inquisitivo, a gestão da prova é pelo juiz. O juiz tem uma ampla iniciativa. Já no sistema acusatório, as provas são produzidas pelas partes e não pelo juiz. Okay? Contraditório e ampla defesa. No sistema inquisitivo não há, no sistema acusatório há sim contraditório à ampla defesa. E a forma de processo, sistema inquisitivo escrito e sigiloso, no sistema acusatório oral e público. Confissão como rainha das provas no sistema inquisitivo e já as provas sem um valor pré-estabelecido no sistema acusatório. Ponto importante saber que o sistema acusatório é que é o adotado no Brasil e o sistema inquisitivo não é adotado porque é incompatível com direitos e garantias individuais. Temos ainda o sistema processual misto ou francês, adotado lá no Código Criminal de 1808 da França, em que temos uma primeira fase inquisitória, onde não há contraditório, onde não há ampla defesa, e uma segunda fase acusatória. Voltando aqui. Pô, mas então por que o nosso sistema não é o misto, já que a gente tem uma fase inquisitiva e uma fase processual acusatória? Não é pelo simples fato de que o nosso sistema de processo penal, quando falamos de sistema de processo penal, estamos analisando a fase em juízo. Fase mista lá do Código Criminal francês, era inclusive um juiz investigando. Aqui não temos essa possibilidade. Aqui a investigação ela é feita antes da fase judicial. Okay? Então o nosso sistema é o sistema acusatório, onde você precisa saber daqueles pontos, aquelas ideias fundantes de distinção entre um e outro. Mas para não deixar você também tendo que olhar aquela tabela, conseguimos aqui no Penal Mais Fácil simplificar, inclusive, essas distinções com mnemônico, que quando você lembrar do sistema acusatório, que você já sabe que é o adotado no Brasil, inclusive o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, agora após o pacote anticrime, traz isso expressamente. O sistema acusatório é o adotado pelo Brasil. E aqui para você lembrar mais fácil, uma outra dica penal mais fácil, desculpa aí os ouvidos mais sensíveis, mas tenho certeza que com isso vai te ajudar. Quando você lembra de sistema acusatório, você vai lembrar que é do juiz, que é o pica. Tá? Desculpa aí os ouvidos sensíveis, mas é para você lembrar, beleza? Você vai lembrar que no sistema acusatório nós temos o quê? Oralidade. Que mais? Publicidade. Imparcialidade. E também contraditório. E ampla defesa, ok? Isso no sistema acusatório, onde o juiz é o pica, garante oralidade, publicidade, imparcialidade, contraditório, ampla defesa e também lembrar, apesar disso, que há uma separação das funções de acusar, defender e julgar, ok? Com esse mnemônico você acerta praticamente todas as questões, certo? E aqui para corroborar isso que estamos falando, voltando para a tela, inclusive tivemos lá na ABIN 2018 a questão correta que diz: a publicidade, imparcialidade, contraditório e ampla defesa são características marcantes do sistema processual acusatório. Ok? Questão correta, só para você lembrar: publicidade, imparcialidade, contraditório e ampla defesa. Última questãozinha para a gente fechar nossa aula. Temos aqui que a Lei 13.964/2019, pacote anticrime, entre várias alterações na legislação, incluiu o artigo 3º-A no Código de Processo Penal, com a seguinte redação, que é importante a questão, inclusive, para a gente ler esse artigo. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Portanto, desde a alteração supracitada, está expressa na legislação processual a escolha pelo sistema processual acusatório. Bacana que a questãozinha já te deu uma aula, né? Mas se você já soubesse disso aqui, já era importante já cair aqui para o final, que diz que ele pergunta? As características desse sistema, ou seja, do sistema acusatório, estão aqui embaixo, com exceção de uma. O que você vai lembrar, olhando aqui comigo rapidamente?
Sistema acusatório, oralidade, publicidade, imparcialidade, contraditório, ampla defesa e lembrar também da separação das funções. Vamos lá para as questões, para os itens? Vamos lá, de baixo para cima. Imparcialidade do julgador, beleza, sistema acusatório, não marca, né? Para falar a exceção, ou seja, o que não é característica do sistema acusatório. Letra D, publicidade, bacana, também característica do sistema acusatório. Princípios do contraditório e da ampla defesa que informam todo o processo, ok, contraditório, ampla defesa. Possibilidade de o juiz produzir provas para dirimir dúvidas. Bom, aí ficou meio puxado, né? Separação entre as funções de acusar, julgar e defender. Ok, sistema acusatório tem essa separação. Então, gabarito letra B. Ou seja, a possibilidade de o juiz produzir provas para dirimir alguma dúvida, no caso, é uma característica do sistema inquisitório. Bacana? É isso aí, galera. Voltando aqui, fechamos a nossa aula. Saí aqui se você quiser tirar um outro print ou se você ainda não tirou. É isso aí, galera. Vários detalhes aqui para você ouvir de novo essa aula, aprofundar sobre o tema com a resolução de mais questões, mas com o que já trazemos aqui, tenho certeza que você já acerta várias questões. Faça mais algumas, garanta a sua aprovação e tamo junto até esse dia acontecer. Valeu, galera!